O mundo é como um enorme baú cheio de segredos. Existem mistérios espalhados pelos 4 cantos do planeta que nem a ciência, nem a história conseguiram explicar até hoje. Lugares que nos fazem questionar tudo, sobre a nossa realidade, sobre o passado e até sobre o que acreditamos ser possível. E hoje, eu vou te levar para conhecer um desses mistérios. Um enigma escondido no coração do deserto da Arábia Saudita, que intriga estudiosos e viajantes há milhares de anos. Mas antes de você embarcar comigo nessa viagem, preciso te pedir um favor muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Assim você me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse, cheios de mistérios, curiosidades e segredos do nosso mundo. Então se prepara, porque é na Arábia Saudita que encontramos um dos desertos mais impressionantes e também um dos maiores mistérios do mundo. No oásis de Taima, existe uma formação rochosa que há mais de 4.000 anos desafia a lógica e intriga quem se depara com ela. Seu nome é Al-Nazlah. Com cerca de 6 metros de altura e 9 metros de largura, essa pedra gigantesca está perfeitamente dividida ao meio por um corte tão reto, tão preciso, que mais parece ter sido feito com tecnologia de ponta, ou até mesmo com raio laser. É uma linha lisa, simétrica e completamente fora do comum. O mais impressionante é que, apesar de partida, as duas metades estão perfeitamente equilibradas sobre pequenas bases naturais, como se alguém tivesse cuidadosamente posicionado cada parte ali. E, por incrível que pareça, essa rocha permanece assim há milhares de anos, desafiando o tempo, os ventos e as forças da natureza. Além do corte misterioso, Al-Nazlah também guarda inscrições rupestres gravadas por civilizações antigas que viveram nessa região há milênios. Isso só aumenta os questionamentos. Seria uma obra da natureza? Alguma técnica desconhecida dos povos antigos? Ou quem sabe, algo muito além da nossa compreensão? Estrutura de Richat, Mauritânia. A estrutura de Richat, mais conhecida como Óleo da África, é uma formação geológica impressionante, localizada no coração do deserto do Saara, na Mauritânia. Vista de cima, ela se parece com um enorme olho, ou uma espiral desenhada na areia, com cerca de 50 quilômetros de diâmetro. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que essa formação tinha sido causada pelo impacto de um meteorito, devido à sua forma perfeitamente circular. Mas pesquisas mais recentes descartaram essa hipótese. A origem da estrutura de Richat é natural, mas não menos surpreendente. Ela é o resultado de um fenômeno geológico chamado domo anticlinal erodido, que basicamente acontece quando camadas de rochas sedimentares são elevadas, formando uma espécie de cúpula. Com o passar de milhões de anos, o vento e a chuva foram desgastando essas camadas, revelando os anéis concêntricos que hoje formam o famoso olho do deserto. Mas é claro que uma formação tão impressionante não passaria despercebida pelos amantes dos mistérios. Existem teorias que apontam que a estrutura de Richat poderia ser, na verdade, os vestígios da Atlântida, a lendária cidade perdida descrita por Platão. Isso porque, segundo os textos antigos, a Atlântida era composta por anéis concêntricos de terra e água, muito parecidos com a aparência do olho do deserto. Outros acreditam que ela possui algum tipo de energia magnética inexplicável ou que possa ser um antigo portal, usado por civilizações desconhecidas ou até por seres de outros mundos. A estrutura de Richat é tão grande que os astronautas usam ela como ponto de referência para se localizar no espaço quando passam sobre a África. Seu formato é tão perfeito que chega a parecer uma construção feita de propósito, o que alimenta ainda mais os mistérios. Pouquíssimas pessoas visitam o local, por ser uma região extremamente isolada no deserto do Saara. Linhas de Nazca, Peru. Talvez este seja um dos maiores mistérios da humanidade. As enigmáticas linhas de Nazca. Elas estão localizadas no sul do Peru, mais precisamente no deserto de Nazca, uma das regiões mais secas do planeta. O que torna esse lugar tão especial são os impressionantes desenhos gigantes feitos no chão. São mais de 300 figuras, entre linhas retas, espirais, formas geométricas e desenhos de animais, como macacos, beija-flores, aranhas e até figuras humanas. O mais incrível é que esses geoglifos foram criados há muito, mas muito tempo, aproximadamente entre 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo. Ou seja, eles estão lá há mais de 2000 anos, desafiando o tempo, a natureza e os nossos próprios conhecimentos. Como eles fizeram isso? E por quê? O mistério só aumenta. Agora, surge a grande pergunta: como um povo tão antigo, sem tecnologia moderna, conseguiu criar figuras tão perfeitas e gigantescas, que só podem ser vistas do alto? Até hoje, isso intriga arqueólogos,
cientistas e estudiosos de fenômenos inexplicáveis. Existem muitas teorias. Alguns pesquisadores acreditam que as linhas de Nazca foram criadas para rituais religiosos, como uma forma de se conectar com os deuses, principalmente pedindo chuva, já que a região é extremamente seca. Outros acreditam que as linhas formam um gigantesco calendário astronômico, usado para marcar as estações, os ciclos da colheita e os movimentos dos astros. Mas também existem teorias mais misteriosas e até polêmicas. Será que essas linhas seriam sinais para seres de outros planetas? Afinal, por que fazer desenhos tão grandes, que só podem ser vistos do céu? Os cientistas explicam que as linhas foram feitas removendo as pedras escuras da superfície do deserto, revelando o solo mais claro por baixo. E como essa região praticamente não tem chuva nem vento, os desenhos permaneceram preservados por séculos. Mas isso não responde tudo. Como um povo antigo conseguiu criar tamanha perfeição, sem ter uma visão aérea, sem satélites, sem drones, sem nada? E no meio desse deserto cheio de mistérios, algumas figuras se destacam e ficaram mundialmente famosas. Uma delas é o beija-flor, com suas asas abertas e linhas incrivelmente perfeitas. Também temos a impressionante aranha, feita com uma precisão assustadora, que até hoje deixa os pesquisadores perplexos. O macaco, com seu rabo em espiral, é outro que chama muita atenção, além de uma enorme garça, com um pescoço longo e detalhes que parecem impossíveis de serem feitos no chão. Mas talvez a mais intrigante de todas seja uma figura que parece um ser humano. Ou melhor, um ser com aparência estranha, que muitos dizem estar usando um traje de astronauta. Ele é conhecido como o astronauta, uma figura com olhos grandes e aparência misteriosa. Até hoje, essa imagem gera diversas teorias. Quem ou o que ele representa? Um deus? Um espírito? Ou, quem sabe, um visitante de outro mundo? E quanto mais os pesquisadores estudam, mais perguntas surgem. Quem realmente criou as linhas de Nazca? Com qual objetivo? Como conseguiram tamanha perfeição há mais de 2000 anos, sem nenhuma tecnologia moderna? As linhas de Nazca continuam lá, desafiando o tempo, a lógica e a própria ciência. E o mistério permanece. Colinas de chocolate. As colinas de chocolate estão localizadas na Ilha Boel, nas Filipinas. Imagine 1268 colinas perfeitamente simétricas, espalhadas por uma vasta área. Na estação seca, elas ficam completamente marrons, parecendo verdadeiros montes de chocolate. Daí vem o nome, Colinas de Chocolate. Mas como algo tão perfeito pode existir na natureza? Cientistas dizem que são formações de calcário, esculpidas ao longo de milhares de anos pela ação da chuva, do vento e do tempo. Mas nem todo mundo acredita nisso. Os moradores antigos dessa região contam uma história bem diferente, uma lenda que atravessa gerações. Dizem que há muito, muito tempo, viveu um gigante chamado Arog. Forte, poderoso, mas solitário. Seu coração estava cheio de tristeza, pois ele havia perdido seu grande amor. Desesperado e sem consolo, Arog chorou por dias e noites, e suas lágrimas, pesadas como pedras, caíam no chão e secavam, formando uma a essas colinas. Quando finalmente suas lágrimas se esgotaram, o gigante desapareceu, deixando para trás apenas as marcas eternas do seu sofrimento. As colinas de chocolate, que até hoje encantam e intrigam todos que as contemplam. Seja obra da natureza ou fruto de uma antiga maldição, as colinas de chocolate continuam de pé, desafiando o tempo, guardando os segredos de Arog e esperando por aqueles que têm coragem de ouvir o que a terra quer contar. Pirâmide de Cuicuilco, cidade do México. Cuicuilco. Você já ouviu falar desse lugar misterioso? O nome pode soar estranho, mas Cuicuilco é um sítio arqueológico fascinante que fica na zona sul da cidade do México, em uma região conhecida como Pedregal de San Ángel. Mas o que pouca gente sabe é que por trás dessas ruínas existe uma história antiga, misteriosa e, até hoje, cheia de perguntas sem respostas. Ali viveu um povo enigmático, um povo que habitou aquela região há cerca de 1200 anos antes de Cristo. Isso mesmo, muito antes dos maias, dos astecas e até dos olmecas. Mesmo que pouco se saiba sobre eles, os vestígios encontrados revelam algo impressionante. Eles eram adoradores de uma divindade poderosa, o chamado Velho Deus do Fogo. Para esse povo, o fogo não era só uma força da natureza, era sagrado. Representava a vida, transformação, proteção, mas também destruição. E, ironicamente, foi o próprio fogo da natureza que acabou com essa civilização. Por volta do ano 200 depois de Cristo,
O vulcão Chitli entrou em erupção, e a fúria das lavas destruiu tudo por onde passava. Casas, construções, templos e até parte da grande pirâmide circular de Cuicuilco foram soterrados. Alguns moradores conseguiram fugir, mas muitos não tiveram a mesma sorte. Foram engolidos pela lava ardente, ficando para sempre sob as rochas vulcânicas. O pouco que restou foram ruínas, e muitos mistérios. Quem realmente era esse povo? De onde vieram? E como construíram uma pirâmide tão imponente, usando blocos gigantescos de pedra, sem ferramentas de metal, sem rodas e sem animais de carga? Será que eles sabiam que viviam em uma região de risco? Ou acreditavam que seus rituais e oferendas ao Deus do Fogo seriam suficientes para protegê-los? A arqueologia até hoje tenta desvendar esses enigmas. Mas uma coisa é certa: Cuicuilco guarda segredos que podem reescrever a história das civilizações das Américas. E você, o que acha? Esse foi apenas mais um povo perdido no tempo? Ou há muito mais por trás dessa história? Se gosta de mistérios como esse, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, o desconhecido é só o começo.